Olá, voltamos ao vivo, direto do Centro de Eventos do Ceará, aqui direto da Abad 2015 Fortaleza. Vamos conversar agora sobre os diferentes modelos e formatos do setor atacadista distribuidor. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio da New Trade TV, o estúdio da EBC Editora, aqui no Ceará, Roger Saltiel, ele é da Integration Consult, e Henrilei Domingos, da Dr. Trade Consultoria. Os dois vão conversar um pouquinho com a gente sobre os modelos de operação atacadista e os tipos que podem atender melhor os interesses dos fornecedores, tanto da indústria como dos clientes varejistas. Prazer receber vocês dois aqui. Começar com o Henrilei. Henrilei, anteriormente, os modelos atacadistas eles se sobrepunham em diversos formatos. Falava até de 20, 16, alguma coisa nesse sentido. Quais são os modelos atacadistas agora que são reconhecidos pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores e o que eles entregam de valor para os seus fornecedores e os clientes varejistas? Bom, primeiramente, boa tarde, Cristiano, boa tarde, Roger. Agora está saindo perfeito. Agora está saindo perfeito. Ao vivo tem dessas coisas. Falou de modelo de negócio, né? A gente faz ajuste. Bom, respondendo a tua pergunta, Cristiano, nós iniciamos esse trabalho faz 2 anos, né, que a gente vem trabalhando em cima desse assunto. Nós tínhamos algumas dezenas de modelos quando a gente começou o trabalho e isso daí a gente foi identificando ao longo do processo que tinham muitas similaridades entre eles, né? Então a gente ia criando nomenclatura para definir um modelo e não tinha um tipo de avaliação, de entendimento do que é um modelo. Então nós iniciamos um trabalho com alguns grupos, alguns núcleos de atacadistas e distribuidores, usar uma metodologia chamada BMG, né, Business Model Generation, ou Canvas, que é uma ferramenta de você configurar modelo de negócio, que começa com o cliente e a proposta de valor de cada modelo, ou seja, qual é a sua proposta de valor para o mercado, para o seu cliente? O que você propõe para ele, né? E os elementos que compõem esse modelo. Para a gente identificar, na época, se realmente existiam aquelas dezenas, né? Ou se não se justificavam diferenças significativas para a gente configurar muitos modelos, se a gente conseguisse simplificar. Evoluindo, chegamos em 6 e agora na última final configuração que nós chegamos em 4 modelos. Quais são os modelos de negócio, né? É o atacado com entrega, o atacado generalista com entrega, o distribuidor, seja ele por marca, por região, por franquia, enfim, distribuidor, o atacado cash and carry ou autosserviço, né? E o atacado agente de serviços, ou broker, né? Que é aquele que só de logística para um parceiro como a indústria. Então hoje nós chegamos em 4 modelos e essa é a configuração que a gente encontrou com esse trabalho. O atacado de autosserviço entra cash and carry, atacarejo e balcão, né? Isso. E o agente de serviços entra o operador logístico, o comercial e o de merchandising também. É isso aí. É isso. Indústria nessa definição de modelos. Roger. Ótimo. Então, também boa tarde, Cristiano, Boa tarde. Henrilei, telespectadores. Acho que trazer a indústria para a equação é fundamental, né? Então, a indústria, na verdade, contrata os agentes de distribuição. Então, os distribuidores, atacado, cash and carry, né? Então, a indústria ela tem que ter uma preocupação inicial em qual é o papel que ela espera de cada um dos agentes de distribuição, né? Então, ela precisa de um agente que vai fazer numérica, que vai fazer execução no ponto de venda. E cada um dos modelos, como o Henrilei disse, tem sua proposta de valor. Então, a indústria ela precisa se posicionar de uma forma a usar de forma adequada esses agentes de distribuição, né? E uma vez que ela escolhe essa estratégia de canal indireto, né, faz a escolha dos canais, ela precisa ter políticas diferenciadas para cada um desses tipos, né? Então, por exemplo, descontos de canal, preços diferentes para cada um dos tipos, porque cada um tem seu custo operacional, pacotes de serviço diferenciados, materiais diferenciados, enfim, tratar realmente esses diferentes modelos de negócio com assertividade para conseguir obter o melhor resultado da cadeia de distribuição, né? É muito comum que a indústria ainda
ela use isso de uma forma genérica, sem nenhuma especialização, né? E aí você perde muito do potencial que você tem de fazer uma boa estratégia de distribuição no canal indireto. Então, é importante esse entendimento da cadeia por parte da indústria. Você falou que ela faz muito de forma genérica, mas mesmo assim algumas entendem o valor, a proposta de cada um dos modelos e se utilizam de políticas comerciais diferenciadas ou não? Sim, sim. Cada vez mais essa estratégia de canal é uma preocupação das indústrias. Então a gente fez junto com o comitê do canal indireto uma pesquisa com 17 indústrias de diferentes setores e a gente viu que sim tem uma preocupação, né? Então é uma forma de você ter uma vantagem competitiva mais duradoura é ter um entendimento desses canais de comunicação. Então muitas estão buscando isso, cada vez mais. Ainda é algo que tem muito potencial de ser desenvolvido no Brasil, inclusive para reduzir o famoso conflito de canal. Mas sim, já está em pauta de muitas indústrias no Brasil. E como reduzir o conflito de canal, Riley? De que maneira? Com todos esses 4 modelos agora, que você citou, muitas empresas têm diversos tipos de operação dentro do seu funcionamento. Como eles trabalham dentro da operação da companhia atacadista distribuidora, seja no modelo que ela escolhe para atuar no dia a dia ou de acordo com a região que ela está inserida, ou o tipo de produto que ela distribui, e como isso é... É uma boa pergunta, né? Eu acho que aí, Cristiano, a gente está falando de cultura, né? Porque existe uma cultura já que existe hoje, né? De conflito. E o que a gente observa? Se a gente avaliar a cadeia de valor, que é desde você ter uma estratégia do fabricante, da indústria, o seu produto no mercado, chegar até o teu consumidor ou shopper, né? Existe alguns elos na cadeia. O próprio agente de distribuição, o varejista, às vezes pode ser até 2 ou mais elos na cadeia. O que deveria acontecer? Uma estratégia já de saída da indústria organizada, né? Ou seja, qual que é a minha política de canais, aonde eu quero, qual portfólio faz sentido para qual shopper, como que eu vou utilizar essa cadeia em detrimento da estratégia que eu gostaria de ter. E essa política nascer da indústria. O distribuidor ou o atacado, enfim, o agente de distribuição, ele também tem que se posicionar qual que é o modelo que ele oferece nessa cadeia. Qual cliente que eu atendo, que tipo de serviço que eu presto, né? E justificar uma política adequada ao seu negócio. Consequentemente, ele tem que prestar um bom serviço para o cliente dele, que é o varejista. É a proposta de valor dele para o varejo, né? Em parceria com os interesses que a indústria que ele defende. E isso daí, se for dessa forma construído, o varejista também tem que entender o papel dele, que é de atender bem o cliente dele, que no caso é o shopper que circula no varejo dele, organizar o mix adequado, ter um bom posicionamento adequado de preço, um sortimento que justifique, uma exposição adequada e as promoções que envolvam o seu shopper. É uma disciplina que precisa ser respeitada, o papel de cada um no processo, né? E aí a gente consegue aculturar, vamos chamar assim, o mercado para que minimize o conflito. Agora, se cada um pensar só em si e não entender que é uma cadeia e que respeita um processo até chegar até o... começa um conflito de sobreposições de papéis e que muitas vezes fica num serviço muito raso, ou seja, você acaba brigando por coisas mínimas. É preço, é um pedido digitado errado, é um prazo, e você não consegue mergulhar na necessidade de quem domina o processo no final, que é o shopper. Então você acaba tendo conflitos durante a cadeia. E é essa uma discussão, uma agenda interessante para que a indústria tenha com o seu próprio agente de distribuição, o seu parceiro de trabalho, para que chegue com uma orientação adequada no varejista, né? E para que ele consiga organizar o ponto de venda dele para receber os seus clientes. Então, é um processo cultural, é um processo que exige disciplina, estratégia, uma boa execução, uma implementação, uma checagem, um monitoramento. E aí a gente consegue doutrinar, né, evitar conflito de interesse e doutrinar o mercado.
Perguntar para você, já que ele tocou no aspecto da indústria, você da Integration cuidou da parte dessa pesquisa, desse trabalho que vocês fazem há 2 anos, no que se refere ao que a indústria espera desses 4 formatos atacadistas, né? Reconhecidos pela ABAD no mercado. Então, você acredita que as indústrias, ela entende o valor de cada um deles? Como é que foi feita essa pesquisa? Quantas indústrias foram entrevistadas e qual a importância dos atacadistas nos negócios dessas companhias? Tá, então, como você disse, nos últimos 2 anos, fizemos em torno de 17 entrevistas com a indústria de diferentes setores. São indústrias representativas, né? Indústrias representativas que o canal indireto tinha de 50% a 80% de representação. Geralmente líderes dos seus setores, né? Indústrias que têm uma presença nacional ou que tenha alguma característica regional, uma presença regional muito forte, né? Então o objetivo foi dessa pesquisa trazer o ponto de vista da indústria, principalmente como que ela enxerga esses modelos que o Henry Lay comentou, né? Então como é que ela usa um distribuidor, como é que ela usa um cash and carry, um broker e assim por diante, né? O que a gente viu que ainda existe uma oportunidade para trazer mais conhecimento para a indústria, né? Então ela conhece as diferenças, por exemplo, que o atacado tem um papel mais de numérica, de distribuição ampla dos produtos, mais da indústria, com o papel de desenvolver o portfólio, trabalhar com a execução dos produtos no ponto de venda, né? O cash and carry de promover para os varejos que vão fazer suas compras lá e assim por diante, né? Mas ainda, por exemplo, ainda falta muito conhecimento dos custos de operação de cada um desses agentes de distribuição, né? Então, por exemplo, quanto que é o custo de operação de um distribuidor versus um atacado, né? Eles promovem papéis diferentes, então naturalmente tem custos de operação diferentes, né? A indústria precisa entender e interpretar esses custos para realmente ter uma política comercial adequada e para ter uma cadeia de distribuição saudável. Então, o que a gente viu na pesquisa é que existe uma expectativa de um papel, né? Existe um entendimento, mas que as ações práticas para usar esse papel de forma diferenciada não estão ainda sendo executadas da melhor forma possível, né? Isso está caminhando, está evoluindo. As indústrias estão preocupadas, os próprios distribuidores e atacadistas cada vez mais abrem suas informações para a indústria, e acho que isso é muito saudável, porque é o que vai garantir que realmente cada um faça seu papel e seja remunerado para isso de uma forma saudável, né? Então, esse é um caminho, digamos assim, de abertura que eu vejo como saudável para a cadeia de distribuição como um todo para os próximos anos. Você tocou num aspecto que deve ser problemático e até polêmico, né, de alguns atacadistas, a questão da remuneração, o custo de serviço também, o custo de cada tipo de operação. Como é que vai ser a remuneração disso? Quem é que vai pagar? É a indústria, é o atacado, é o varejo, é o consumidor na ponta? Como é que está isso? Isso apareceu muito nas entrevistas? Isso apareceu, né? É claro que a conta ela é paga em vários elos da cadeia. Então, acho que a chave nesse sistema é você equacionar o valor, né? Então, você partir do preço que você quer dar ao consumidor, entender os markups da cadeia, então, dos diferentes tipos de varejo. O varejo em São Paulo tem um markup diferente aqui do Ceará. Pequeno varejo, loja de conveniência, grandes redes, hiper, cada um tem sua necessidade de markup, né? É importante entender isso. E os diferentes custos dos agentes de distribuição, né? Então, isso realmente é bastante importante da cadeia como um todo para fazer uma precificação saudável, né? Já vamos continuar a conversar sobre isso no segundo bloco do programa. Agora a gente vai para um rápido intervalinho e já voltamos com o programa Encontro, sabendo um pouquinho mais sobre os formatos e os modelos de operação dos atacadistas e distribuidores. Não saia daí.
apresenta Bic Soleil, o novo depilador feminino feito especialmente para elas. Soleil possui 3 lâminas que proporcionam uma depilação mais rente, cabeça móvel que acompanha os contornos, cabo ergonômico que encaixa perfeitamente na sua mão e fita lubrificante com vitamina E e leite de coco, além de cores muito mais vibrantes. Experimente o novo Bic Soleil. O Marcelo tá porque a fome tá gigante. Lembre que o seu ídolo passou na sua frente. E pra piorar deixou no vácuo o presidente. Se a fome for gigante, só uma coisa que dá jeito. É uma novidade com o dobro de recheio. O Clube Social Sanduba que você entra na Possibilândia. Novo Sanduba, gigante como a sua fome. Primeiro dia. Pilão, o café forte do Brasil. Pegar esses pontos-chave que surgiram na pesquisa, então a parte de custo operacional dos distribuidores, a parte de modelos diferenciados de relacionamento, modelos de distribuição diferenciados, e aprofundar isso com as indústrias, né? Então a ideia é aproximar a indústria da discussão, né? Porque, no fundo, como eu falei no começo, a indústria que vai contratar, então não é você ter um canal de distribuição que oferece um serviço se a indústria não enxerga isso, se a indústria não valoriza, não remunera, né? Então a ideia é realmente aprofundar isso junto com a indústria, trazê-la para as discussões e ter um panorama, ter um modelo formal de como aproximar esses agentes entre si, né? Na opinião de vocês dois, é possível ter uma relação, a famosa relação ganha-ganha, ou sair de um círculo que é vicioso entre todos os agentes de abastecimento dentro dessa cadeia para um círculo virtuoso? Sem dúvida. E de que maneira? É possível. Existem já diversos casos de indústrias que têm um sistema amplo, por exemplo, de troca de informação com seus parceiros, né? Tanto com distribuidores, mas também com atacadistas, ajudam a desenvolver o negócio dos seus parceiros, criam um programa de excelência, né? Fazem algum tipo de remuneração por performance, então com indicadores claros, onde a indústria remunera seus parceiros pela atividade que ela está desempenhando, né? Existem programas, inclusive, que a própria indústria ela cria verbas para desenvolver o negócio dos seus parceiros. Então, por exemplo, a frota, a equipe de vendas, sistemas. Então, ela gera recursos para desenvolver a cadeia de distribuição como um todo, né? Que, no final das contas, é uma extensão da indústria. Então, já existem diversos casos implementados no mercado que fizeram esse tipo de programa de excelência e é uma tendência de cada vez mais ser isso desenvolvido e trazer uma equação mais saudável para o mercado. Você também acredita nisso, Henrique? Eu acho assim, ó, primeiro a gente tem que entender o que é uma relação ganha-ganha, né? O que a gente está falando? Quando a gente fala de cliente e no caso aí o proprietário do varejo, por exemplo, ou do agente com o seu varejista, ou da indústria com o seu... Nós temos que entender o que é a relação ganha-ganha. Começa na proposta de valor do modelo. Se cada modelo tiver consciência do que ele quer, né? E o que o cliente dele, o que é crítico para a qualidade do cliente dele. E aí, Cristiano, o que é qualidade também? Senão fica muito amplo. É satisfação. Qualidade, o que é qualidade para mim pode não ser qualidade para você. Então, a satisfação. Você pode ir para um hotel para lazer e ficar feliz da vida e pagar o valor que vale porque você está num momento de lazer, de verão. Ou você pode estar num hotel muito mais simples, com a proposta de simplesmente para uma viagem de negócios, já passar uma noite. Cada modelo vai propor,
vai fazer a sua proposta para o seu cliente e tem o valor justo de mercado para isso. Se a gente tiver uma sobreposição e todo mundo meio que confundir essas propostas de valor, aí a questão do preço fica relevante, porque você começa a não identificar valor e aí você questiona preço. Hoje é isso que a gente às vezes vive, né? Então o ganha-ganha tem que ser o que o seu cliente quer e quanto vale. E cada um se posiciona, seja uma indústria como o Roger bem colocou, seja o próprio varejista, seja o atacadista ou o distribuidor, enfim, o que você gostaria de oferecer para o seu cliente, se ele valoriza isso, e aí cumprir o seu papel. Dessa forma que você organiza a relação ganha-ganha. Senão, alguém vai perder, né? Agora, nessa mesma pesquisa que vocês citaram, de 150 varejistas, né, que foram ouvidos pela FIA, ou acho que, se não me engano, foi pela FIA ou foi pela USP. Tem também que o varejista gasta 95% do tempo atendendo vendedores, né, cuidando de finanças, e que 12 empresas atacadistas o visitam semanalmente ou mensalmente, Isso. oferecendo basicamente no preço. Vocês acham que isso, de médio, longo prazo, isso também pode ser alterado e mudado, e de que maneira? Ou não? É claro que isso é mais complicado, né? Acho que enquanto ainda você tem a competição de preço, é muito difícil você transmitir o valor que não seja num preço melhor. Mas a tendência é que isso vá diminuindo, né? A indústria escolhendo melhor seus parceiros, os próprios parceiros se especializando, né? Eu acho que sim, tem um espaço para diferenciar o atendimento. Então já existem, por exemplo, que a gente chama de malha sobre malha, onde a indústria ela designa agente de distribuição para um papel específico, né? Para um tipo de ponto de venda muito específico, ou até para somente colocar material de merchandising, ou vender uma linha de produto específica. Tudo isso por quê? Para sair dessa equação de preço, né, e ter realmente o varejo enxergar aquele agente como um representante daquele serviço ou daquela indústria, né? Aí você sai da equação de discussão de preço, porque realmente é negativa para todo mundo, né? E a mudança é necessária, até porque os modelos de negócio mudam constantemente, estão mudando a todo momento, né? Exatamente. E aí, assim, né, a gente também tem que ter, nós temos que ser bastante, assim, nesse momento, né, qual que é o nosso papel, né, no meu, do Roger, do professor Barrizelli e tal, a gente orientar, pelo menos entender, discutir claramente os modelos, né, e o papel de cada um. A competitividade, ela vai existir. A gente hoje estava discutindo hoje de manhã, né, na agenda lá. Você tem 5, 6 indústrias querendo crescer 2 dígitos, enquanto o Brasil está caindo. Retração. Como é que faz? A conta não fecha. Então você tem dificuldade mesmo para competir. Nessa dificuldade, o que prevalece, Cristiano? O melhor modelo. Quem está entregando mais valor para o seu cliente. Então volta de novo. A discussão, você pode ter vários concorrentes. Isso daí é lei de mercado. O que vai te diferenciar é o que você está entregando para o seu cliente. Então volta de novo na origem da questão, né? Não me preocupa tanto você ter muito concorrente. Eu acho que a preocupação maior é você entender a relação que você está tendo com o seu cliente nesse momento. Eu acho que esse é o olhar que cada um deve ter. E não tentar copiar um modelo simplesmente para dizer, eu também tenho esse modelo. Por que você tem? O que justifica aquilo? Né? Qual que é a sua estratégia? E aí assumir e desempenhar o teu papel para o teu cliente. Né? Bom, a discussão é ampla, o tema é apaixonante, polêmico também. Certamente voltaremos a esse tema mais para frente, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu quero agradecer a presença do Henrilei Domingos, da Dr. Trade, Consultoria, e Roger Satiel, da Integration Consult. A gente conversou sobre os modelos de operação atacadista e quais são, de que maneira ele pode atender melhor os interesses dos fornecedores e dos varejistas. Não saia daí, que daqui a pouquinho voltaremos com novas entrevistas direto da ABAD 2015 Fortaleza.